Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos corrigir então hoje as atividades iniciando na página 108 até a 116, tá certo? Então nós temos aqui o nascimento do mundo, né, uma leitura. A número 1 pergunta: considerando as características do mito, responda ao que se pede. Letra A: sobre o que fala o mito que você acabou de ler? Então, esse mito busca o quê? Explicar como se deu a criação do mundo, né? Através da mitologia. E nós temos várias concepções de criação do mundo, né? Em relação à ciência, em relação à religião. Então, dentro da mitologia. Letra B. Esse mito apresenta outras teorias além desse surgimento? Quais? Sim, ele apresenta também a criação do Sol, da Terra, do céu, do ar e como ocorre a mudança do tempo, né, dos períodos do dia para a noite, certo? Número 2. Outra característica dos mitos é que, em geral, os fatos ocorrem com personagens sobrenaturais. São deuses, semideuses e heróis. Quais são esses personagens no mito lido? Então, nós temos aí o deus do sol, Ra ou Amon, o deus da terra, que é o Geb, a deusa do céu, Nut, o deus do ar, Shu, e o deus da lua, o Khonsu. Lembrando que esse Deus, ele sempre vai ser em letra minúscula, né? Os mitos são criações que fazem parte de uma cultura. Ao longo dessa unidade, você leu mitos gregos. E esse último, ele foi criado por qual povo? Pelo povo egípcio, tá? Onde os fatos narrados acontecem? Na Terra, número 4. Número 5. É possível determinar com precisão quando esses fatos ocorreram? Não, né? Porque utiliza a imprecisão e é da criação do mundo. Então, nós não sabemos quanto tempo ao certo isso aconteceu. Na número 6, pergunta: esse mito egípcio nos remete a outra história que também busca explicar a criação do mundo, que se relaciona às religiões cristãs. Que história é essa? Então, é a questão, né, da criação do mundo na visão cristã, que Deus criou o mundo, no princípio a terra era vazia, ele foi criando, né, e foi separando o dia da noite, né? Para quem tem acesso a uma Bíblia, é só pegar para ler a Gênesis, né? Que começa da criação do mundo. Na página 111, que nós vamos pular a 110, nós temos o Max Desafio, que são aquelas perguntas, né, de vestibulares. Leia a tira para responder aos itens abaixo. Explique o uso do porquê, junto e sem acento, no primeiro quadrinho. Então, trata-se de uma expressão formada, né, pela preposição e o pronome interrogativo que, né? Então, por isso, ele é junto e sem acento. Letra B. Qual é a relação estabelecida entre trabalho e remuneração nos diálogos entre as personagens? Então, o empregado ele não cumpre as obrigações, né? Então, porque ele é mal remunerado, ou a remuneração é indicadora da capacidade de realizar as tarefas, né? Olha, você não faz nada direito, não sei porque ainda não despedi você, porque eu sou um funcionário barato. Porque eu sou um funcionário barato, né? Então seria essa talvez a sugestão de não ter despedido. Na número 2, pergunta para você completar essas três lacunas, né? Os jovens foram às ruas porque pretendiam reivindicar seus direitos. Por que muitas vezes não assumimos nossos próprios erros? Não sabemos a tanta, não sabemos a tanta impunidade no país. Então, nós temos porquê nas três alternativas. Na primeira, nós vamos utilizar o porquê junto e sem acento, né? Na segunda, nós vamos dar o porquê separado sem acento. E então já ficou a letra A. E na terceira, o porquê também separado sem acento. Então é a letra A, tá? Número 2, letra A. Na número 3, assinale a opção correta quanto à grafia da palavra em destaque. Então, todos os porquês. Eduardo saiu de casa definitivamente, mas não disse porquê, né? Então, pelo qual motivo? Por estudo, aqui teria que ser separado, né? Aqui teria que ser acentuado. Estudo porque a concorrência, porque seria pelo motivo. Então, é porque junto, sem acento. Na letra C, alguém sabe o porquê? Deveria ser acentuado. Letra D, o biólogo explicou o motivo por que as plantas estão ressecadas. E por que as crianças
ficaram gripadas, não viajamos essa semana. Isso porque deveria ser junto e sem acento, porque está numa frase afirmativa. Então, a correta é a letra D, porque separado, tá certo? Número 4. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço da frase. Descubra por que os bons sofrem. Letra E, junto e sem acento. Desculpa, separado e sem acento. Letra E, aqui. Número 5. A expressão em destaque está corretamente usada em por que estava cansado, o namorado dormiu, está incorreto. Não sabemos o porquê, deveria estar acentuado. Você me evita, não sei porquê, deveria estar junto e sem acento. Não sei por que você me evita, porque junto e sem acento. Letra C, que é a corretamente, tá certo? Número 6. Marque as alternativas em que os porquês estão grafados corretamente, né? Então, número 6. Então, aí você vai marcar a casa materna da saudade porque sempre inspirou amor. Está incorreto. Toda mãe sabe o porquê. Está correto. Gostaria de saber por que a materna da saudade. Também está correto. Por que a casa materna é o espelho de outras? Também está correto. Então ficou 8, 4 e 2, que dá uma soma de 14, tá certo? Então é a alternativa 2, alternativa 4, alternativa 8 está correta, tá? Número 7. Explica o motivo da utilização dos porquês no trecho abaixo. Estou cansada porque trabalho o dia inteiro, além disso não gosto de shows ao vivo e todos sabem o porquê. Está correto na letra B, na alternativa B. A primeira forma indica a explicação, né, que ela está cansada por quê? Por conta de alguma coisa. E a segunda é um substantivo que indica que não gosta de show e aí pode ser substituído pelo motivo, tá certo? Então é a letra B, a número 7. A número 8 tem um texto do Luiz Fernando Veríssimo, Importados, e pergunta: se Miriam tivesse iniciado sua primeira frase de outra forma, como deveria ser grafada a palavra destacada? Então, ela deveria, com a abertura da nossa economia, não aproveitaram para importar outro povo. Por quê? Então, seria a letra C, a alternativa correta. Você aprendeu 113, 114. Você aprendeu, nós temos aí o número 3, um esquema. Complete o esquema a seguir com as características do gênero. Forma de transmissão original, via oral. Mitos, objetivos, tentar explicar o surgimento e a criação de fatos ou fenômenos, né? Principais personagens são seres sobrenaturais, que são os deuses, semideuses e heróis, tá certo? E aí nós pedimos para completar o uso dos porquês, tá? Então, o porquê separado, utilizado em frase interrogativa, direta ou indireta. O porquê separado com acento, início de frase interrogativa, não, no final de frase interrogativa, né? O porquê, junto sem acento, em frases afirmativas, explicativas, né? E também pode ser trocado por uma vez que e já que. E o porquê, junto e com acento, ele é utilizado como substantivo e sinônimo de motivo ou razão. Aqui no Para Finalizar, na 115, nós temos, então, leia o poema a seguir do escritor Fernando Pessoa. Ó terras de Portugal, ó terras onde eu nasci, por muito que goste delas, ainda gosto mais de ti. A pessoa escreveu esse poema ainda na infância para sua mãe que iria se mudar para a África do Sul com o padrasto e iria deixar os filhos aos cuidados da avó em Portugal. Qual é o sentimento se percebe que o lírico expressa nesse poema? Então ele percebe gostar muito, né, de onde ele nasceu, né, de onde ele viveu aí com a sua mãe. Letra B. Identifique os vocativos empregados no poema. Então as expressões: ó terras de Portugal, ó terras onde eu nasci, tá? Reescreva as falas usando apostos para expressões destacadas. No primeiro bimestre, estudamos vários gêneros textuais. Então, no primeiro bimestre, ainda estávamos tendo aula presencial e estudamos vários gêneros textuais. Então, é uma informação a mais entre vírgulas. O Nordeste do Brasil possui diferenças culturais marcantes em relação ao Sul. Então, o Nordeste do Brasil, estado
de grande riqueza, né, cultural, possui diferenças culturais marcantes em relação ao Sul, né? Então, alguns exemplos aqui. A ingestão de alimentos altamente gordurosos é desaconselhável para pessoas de todas as idades. A ingestão de alimentos, vírgula, que não são muito saudáveis, vírgula, altamente gordurosos, é desaconselhável para pessoas de todas as idades. Na número 3, nós temos lá a letra A. Nesse momento toca-se uma música de suspense. Então é o sonoplasta, né? É o sonoplasta que precisa para colocar a música. Entra pela porta alegre gritando, um ator, né? É para esse ator que significa. Na letra C, ao cenógrafo, né? Porque ele precisa saber como ele precisa colocar a cena, as informações, tudo bonitinho. E na letra D, faz para um ator que interpreta também um personagem. Na número 4, pede para você ler a sinopse de um filme a seguir, identificar a palavra formada por composição e explique sua formação. Então, nós temos lá guarda-chuva e é formada por justaposição, muito mais chuva. A número 5, pede então para você falar pontiagudos, é formado por aglutinação, que é ponta mais agudo, e aí houve mudança sonora. Foi dado pontapé, justaposição, que é ponta mais o pé, não houve alteração. Mal me quer, também justaposição, mal mais me mais quer. Outrora, aglutinação, outra hora, então houve mudança. Na número 6, eu não fui porque, junto e sem acento, e no final não entendo porque separado e sem acento. Eles sabem o porquê junto e com acento, e depois porquê no início separado sem acento, e ao final aí porquê separado e com acento. Então completa a letra C, né, que faz referência a todos esses porquês. Na número 7, nós temos então relacione os usos do porquê. Então, tem a mesma função de um substantivo, é o segundo, né, porquê junto com acento. É empregado em início de frase interrogativa, é o último, né, porquê separado sem acento. É empregado no final de frase interrogativa, é o primeiro, porquê separado com acento. É empregado com sentido explicativo, é o terceiro, porque junto e sem acento. Então, ficou C, A, D e B. Então, hoje, 10 atividades, e quero já que vocês façam, né, já uma leitura para nós começarmos no caderno 3, né, caderno 3, na página 8, fazer a leitura para nós já respondermos até a página, deixa eu ver aqui, até a página 15, tá certo? Então, fazer a leitura aí dessa entrevista para respondermos até a página 15. Um grande abraço e até mais tarde.